Fala, fofuchas e fofuchas! Estamos aí, gente, belezinha? Como estão vocês? Tranquilo? Espero que esteja todo mundo com saúde, todo mundo bem, aí na quarentena. Estamos aí seguindo a nossa matéria, né? Já começamos aí a nossa matéria de terceiro bimestre. Lembrando aí a vocês aqui, a gente vai dar aqui vou dar uma relembrada. Começamos aí, estamos vendo a Era Vargas. Todo o período de governo de Vargas, que vai de 1930 a 1945. Falei aqui que depois de 45, final da Segunda Guerra Mundial, ele sai e depois volta num breve momento, que aí a gente vai ver aqui já uma outra característica, já é outra parada, já não é Era Vargas. A Era Vargas vai de 30 até 1945 com a Segunda Guerra. Aí vimos aqui, nessa última aula, vimos o golpe, Aí, ó, Revolução de 30, Getúlio subiu no poder, e falamos aqui sobre os principais problemas que Getúlio pega quando entra no Brasil. A questão da agrícola, né, do café, o que ele vai fazer, como ele vai agir com os cafeicultores, a questão da modernização do país em relação à industrialização. A gente vai falar aqui sobre o investimento na área industrial. Falamos aqui sobre a questão trabalhista, muito importante, quando ele vem com as leis trabalhistas. Falamos sobre as leis trabalhistas, ao mesmo tempo também falamos das leis sindicais, que Getúlio dá com uma mão e toma com a outra. Expliquei aqui essa visão que Getúlio tem, que nós falamos aqui, esse caráter de Getúlio, que é um caráter fascista. A gente tem que entender aí, eu falei aqui na aula, que é importante perceber, muitos autores aí ficam focados na história do Brasil, nos acontecimentos dentro do país, e esquecem que há uma influência fortíssima, externa, a gente vai ver aqui hoje, mais do que nunca. Então, que Getúlio ele tem uma característica fascista. O fascismo está rolando no mundo. E aqui no Brasil não vai ser diferente. Aí, só relembrando aqui, a gente falou aqui, ó, que aqui no Brasil, aí a gente vai falar aqui, ó, tem, né, a AIB, que é a Ação Integralista Brasileira. Tem um cara chamado Plínio, que eu até falei aqui, é um cosplay de Hitler. A gente vai falar aqui deles hoje também. Aí vimos a Revolução de 32, a Revolução Paulistana, ou a Revolução Constitucionalista, tentativa de derrubar Getúlio, tirar Getúlio do poder por São Paulo, pelo Sul e Minas Gerais. Vimos aqui que acabou São Paulo ficando sozinho e pagando a conta. Aí discutimos aqui os autores, que autores de livros paulistas veem São Paulo como grande vencedor, apesar de perder, porque conseguiu que Getúlio fizesse uma Constituição e tal e tudo mais. E autores que já não olham desse gênero, veem que Getúlio nada mostrou do que o poder fascista. Ou seja, fica comigo que você tem tudo, não fica comigo, eu destruo você. Esse olhar fascista é muito importante você perceber aí. Aí eu dei a dica na última aula para assistir Os Loucos Anos 20, que é um vídeo que eu botei pessoal do segundo ano falando que é o momento, que está acontecendo lá nos Estados Unidos e na Europa e Brasil. Agora eu vou deixar no final desse vídeo aqui um link para o que a gente chama de Primavera Fascista, que é a década de 30, justamente dentro do Brasil. Eu já coloquei um vídeo lá para o pessoal do segundo ano, estão vendo o que a gente chama de Primavera Fascista. Que a gente falou aqui ano passado. Se você quiser dar uma relembrada, dá uma olhada no vídeo, é legal. Você vai ver o surgimento do Hitler, vai ver o surgimento do Mussolini na Itália. A gente vai falar aqui de Mussolini, vai falar da Itália, que o Brasil vai participar da Segunda Guerra na Itália, a gente vai falar daqui a pouco aqui. Então é legal assistir esse vídeo aí, que é a primeira parte aí da Primavera Fascista. O Brasil
A gente vai ver aqui, né? Ele entra com o Estado Novo. A gente vai ver aqui que o Estado Novo, ele é uma base fascista, totalmente, fascista. Você tem aí essa característica em Getúlio, para a gente perceber aí. Então a gente foi até 32. Aí vimos aqui a revolta, e vimos aqui que em 32 ele ganha São Paulo e ele vai até 34. Aí paramos em 34, quando eles convocam uma Assembleia Constituinte de amigos, né, claro, né? Ele convoca uma Assembleia Constituinte que vai criar nova Constituição, que na verdade é pegar todas aquelas leis que o Getúlio tinha criado e colocar dentro da Constituição, e vai eleger Getúlio como presidente. Então Getúlio faz um governo provisório de 30 a 34, ou seja, ficou o mandato inteiro, né? De 30 a 34 governo provisório, e agora de 34 ele vai ganhar até 38 um novo mandato, que era presidencial. A gente vai começar a partir de agora, de 34, a gente vai começar a ver que ele vai ficar de 34 até 45. A gente vai ver aqui como é que ele consegue ficar de 34 até 45. Vai estar discutindo isso aqui hoje. Essa é a segunda parte aí da Era Vargas. A gente vai até o final da Segunda Guerra Mundial. Eu só não vou explicar a queda dele, que eu prefiro explicar a queda dele já entrando no populismo. Porque aí você vai ver toda a jogada que tem ali para a próxima aula. A saída de Getúlio eu dou na próxima aula. Que eu já emendo ela tem com Dutra, ela tem uma jogada ali com Dutra que a gente vai ver com calma, que aí entre Dutra, que vai ser o próximo presidente, e Getúlio voltando de novo. Então eu deixo a queda dele para a próxima aula. Mas eu ainda falo aqui, a gente ainda bate um papo dela. Então, tranquilo? Fechamos aqui, deu uma relembrada aqui no que a gente viu na última aula. E agora vamos ver agora Getúlio de 34 até 45, como é que vai ser. Isso aí. Partiu? Beleza, galera? Vamos lá? Olha aí. De 34, Getúlio é eleito, ele vai ter agora um mandato até 38. Tranquilo. Ele já se consolidou aí fazendo as leis trabalhistas, dando voto feminino, aquela coisa toda, lei sindical. Getúlio está amarrando aí o trabalhador na mão dele. Só que em 35 volta ao Brasil Luiz Carlos Prestes, da Coluna Prestes. Lembra que a gente falou lá atrás da Coluna Prestes, aquele herói, os cavaleiros da liberdade, aquela coisa toda, a Coluna Prestes que nunca foi derrotada. Então, o Prestes, que a gente falou aqui, que ele abandona a coluna e ele vai para a União Soviética, vai para o Paraguai e de lá depois para a União Soviética estudar comunismo, ele está voltando. Ele está voltando para o Brasil para dar o golpe e tomar o poder. Pedir aí para vocês, e é trabalho de vocês desse bimestre, assistir o filme Olga. Olga vai mostra para a gente todo o trajeto da intentona comunista. O que significa intentona, André? Intentona é uma tentativa frustrada, é uma tentativa que não deu certo. Então a intentona comunista é Luiz Carlos Prestes voltando ao Brasil. Ele volta com uma espiã russa, que na verdade é alemã, mas é uma espiã comunista da Rússia, chamada Olga Benário. Eles vêm para o Brasil, disfarçados, é claro, porque ele estava sendo perseguido. Aqui no Brasil o Partido Comunista tinha sido proibido. Ele volta para o Brasil junto com Olga Benário, que era uma espiã, que vai vir disfarçada de esposa dele, e acontece todo um relacionamento entre os dois ali, que acaba rolando uma paixão, e o que era casamento de fachada acabou virando um casamento de verdade. Inclusive, Olga vai engravidar. Você vai querer assistir o filme aí, é sensacional o filme. Não deixa de ver, produção nacional de primeira linha.
Foi gravada, inclusive, ela foi gravada na fábrica Bangu, antes de virar o shopping Bangu. Ali onde tem aquela neve, nevou e tudo em Bangu, no filme. Só pra você saber aí, é muito interessante o filme, assiste. Tá valendo o nosso ponto aí do bimestre, então não deixa de assistir. Faz lá o teu trabalho, a redação, falando sobre a intentona comunista e sobre Olga. Beleza? Então volta os dois aqui para tentar dar o golpe, né? Já tem todo um movimento aqui no Brasil da Aliança Nacional Libertadora, que na verdade o que é a Aliança Nacional Libertadora? São os políticos da esquerda, principalmente os comunistas. Como o Partido Comunista estava proibido, eles montam um grupo chamado Aliança Nacional Libertadora, que na verdade nada mais era que os políticos antigos comunistas, né? Eles agora estão nessa Aliança Nacional Libertadora que vai dar base para tentar o golpe para derrubar Getúlio e instalar o socialismo no Brasil. Então, em 1935, vai acontecer a intentona, a tentativa é frustrada, o Partido Comunista, a Aliança Nacional Libertadora, ela não consegue a mobilização que ela achava que ia conseguir ter dentro do país. Essa mobilização não acontece. As revoltas das tropas do exército são abafadas, e os revoltosos todos presos, inclusive Olga e o Prestes. Os dois vão ser presos. Eles são presos aí, só que Olga tá grávida, né? Olga grávida aí de Carlos Prestes, começa a confusão, porque ela, estando grávida, ela tá com um cidadão brasileiro dentro da barriga dela. Então ela não pode ser extraditada. Ela não pode sair do Brasil. E Getúlio, que era nesse momento aí já amiguíssimo, muito parceiro, parça de Hitler, ele quer dar de presente para o Hitler uma espiã que ele pegou aqui no Brasil, né? Você vê o quanto se alinhava Getúlio a Hitler. Então ele consegue pegar Olga e mandar a Olga para um campo de concentração, entrega para Hitler, e Hitler vai levar ela para o campo de concentração. A ideia é levar para o campo de concentração. Só que a mãe, né, do Prestes começa a fazer uma mobilização internacional, e o Hitler, para tentar ficar bem na fita, né, não sair como malvadão, ele vai deixar a Olga dentro do hospital. A Olga vai ter a filha, que geralmente é assim, comunistas, judeus, tinham filhos, e os filhos eram dados para outra família, entendeu? E tudo mais. Mas como era uma criança que era cidadã brasileira, e a família estava cobrando, e havia toda uma mobilização internacional, a criança nasce e é entregue à mãe do Carlos Prestes, do Luiz Carlos Prestes, né, que fica com a menina. Traz a menina para o Brasil, e Olga depois Olga vai para o campo de concentração, onde ela morre lá no campo de concentração. O interessante é que quando esse filme foi lançado, você vai assistir o filme, quando ele foi lançado, foram assistir o filme no cinema, a estreia, a filha, né, do Prestes com a Olga, já bem idosa, né, com a tia, a irmã do Prestes, também bem idosa. Elas assistiram, se emocionaram pra caramba. Eu vi a reportagem, se emocionaram pra caramba com o filme. O filme é fantástico, vale muito a pena assistir. Para mim um dos melhores filmes nacionais em termos de qualidade, de tá bem feito e aquela coisa toda. Tranquilo aí? Por que é importante a intentona comunista? Além de ser um grande golpe e Prestes ficar preso, a gente vai falar de Prestes lá no final da aula de novo. É importante você entender aí
que agora Getúlio, ele tem, o Prestes deu para ele o que ele queria, um motivo para continuar no governo. Ele fala, pô, tentaram um golpe contra mim. Beleza. Então o que ele faz? Ele vai continuar o governo dele até 1937. Quando chega em 37, em 38 ele teria que fazer a eleição e sair, em 37, junto com os militares, ele vai fazer o que eles chamam de Plano Cohen. O que seria esse Plano Cohen que é falso? Ele descobre, os militares teriam descoberto uma carta, um documento, onde teria uma lista de todos os políticos que o Partido Comunista iria assassinar dentro do Brasil e que haveria um outro golpe comunista no Brasil, que a União Soviética estava preparando outro golpe para dar no Brasil. Esse documento, hoje, a gente sabe que ele é falso, ele não existia, ele sabe que é falso, foi uma coisa montada com Getúlio, com as lideranças militares. Isso vai para a rádio, para os jornais, a população fica apavorada, aí Getúlio vai fazer o quê? Ele vai pegar com o Congresso Nacional a Lei de Segurança Nacional, que dá plenos poderes para Getúlio. Então, em 37, Getúlio, com a Lei de Segurança Nacional, é uma lei que bota o presidente aí com plenos poderes de guerra. O que ele faz? Suspende a Constituição, fecha lá o Senado e bota uma nova Constituição em 37, chamada de Constituição Polaca, que é uma cópia da Constituição nazista. Então, o Brasil, de 37 até 45, tem uma Constituição nazista. A Constituição Polaca é uma cópia descarada da Constituição de Hitler. Está começando em 37 até 45, que a gente chama de Estado Novo. Agora é o governo fascista de Getúlio aí. Todas as características fascistas, uma Constituição fascista, a propaganda fascista, de exaltação do líder, como ele fosse uma coisa quase que sobrenatural. Você tem aí no Estado Novo todo um processo de caracterização fascista. Tranquilo até aí, gente? Importante, a gente vai ver agora, de 37 a 45, o que a gente chama de Estado Novo. Antes de eu começar a explicar o Estado Novo aqui para a gente, uma das características principais aqui do Estado Novo é importante entender que em 37 mesmo, quando ele dá esse autogolpe, esse golpe de Estado, ou seja, o próprio Estado dá o golpe nele, ele toma o poder em 37, a ação integralista brasileira, que a gente falou agora no começo da aula, lá do Plínio, do bigodinho cosplay de Hitler, o Plínio, quando vê que o golpe fascista está sendo dado e que ele ficou de fora, com os Anauê lá e os camisa verde, aquela coisa toda, que ele vê que ele ficou de fora com a galera dele, e que o Getúlio estava dando um golpe fascista e ele estava de fora, ele vai tentar em 37 dar um golpe no Getúlio. Quando ele pega lá os camisa verde lá, que são os jovens, mesmo esquema de Hitler, que tem os camisas pretas, todo partido fascista, ele tem uma juventude que ela é fascista, ela tem treinamento militar, ela usa uniforme e está preparada para combate, Essa preparação é bem característica dos fascistas. Pegarem um grupo de jovens e prepararem eles militarmente. A ação integralista brasileira tinha essa garotada aí dos camisa verde, aí, casacas verdes, que eram a rapaziada da ação integralista,
eles vão tentar atacar, né, o palácio e são fuzilados, então são todos assassinados ali. Getúlio abafa agora a AIB também, agora acabou, agora não tem mais ninguém, né? Para você perceber aí, ó, que a visão fascista do Getúlio, que eu tinha falado para vocês aqui, ó. Ele sempre teve uma característica fascista. Ele sempre meio que ficou enamorado com a AIB. Inclusive, o Plínio chamou ele várias vezes para participar da AIB. Ele não ia nunca participar de um grupo em que ele não fosse o líder supremo. Ele não ia ficar abaixo, né, do Plínio. Se é para dar o golpe fascista, ele vai dar o golpe fascista, e deu. Ele toma o poder agora, então a gente tem um Estado novo aí, que é o Estado fascista, que vai de 1937 até 1945. A gente vai dar uma olhadinha aí em algumas características desse Estado novo. Vamos ver? Beleza. O que é importante a gente perceber aqui nesse período fascista do Estado Novo? Você tem aí uma polícia agora secreta, você tem instalado uma censura, você tem a polícia do Getúlio e principalmente uma máquina de propaganda. É o que a gente vai chamar esse período aí a Era do Rádio. O Estado Novo, ele pega a Era do Rádio. Ele vai... esse momento em que o Getúlio vai pegar o rádio e transformar o rádio num produto popular. Quem quis assistir lá o vídeo do American Way of Life, lá, os loucos anos 20, percebeu que o rádio nos Estados Unidos ele foi a sensação. As pessoas ficavam todas em volta do rádio. E o que acontece? Dentro do Brasil, agora chega o momento também. Getúlio vai popularizar o rádio dentro do Brasil. O rádio vai chegar à classe média. Ele vai ser a classe C. Ele vai ser um produto onde a massa operária vai ter aparelhos de rádio dentro de casa. E a propaganda do Getúlio nas rádios é monstruosa. Então, como ele vai criar o DIP, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda, que vai controlar, vai censurar qualquer tipo de tentativa aí de falar mal do governo, e vai criar uma máquina de propaganda aí com a rádio. Então é interessante, e é até importante entender isso, que você tem aí, ó, o que a gente chama da Era do Rádio. O Getúlio ele vai criar programas na rádio, e um dos mais importantes aí é a Voz do Brasil, que era um programa que você tinha às 6 horas da tarde, mais ou menos, 6, 7 horas, né? Já virando a noite, em que você tinha uma propaganda sobre o governo brasileiro. As obras, os grandes feitos de Getúlio. Lembre-se aqui que quem deu o voto para as mulheres foi Getúlio. Tudo bem que acabou o voto, que está no Estado Novo agora, mas ele reconheceu o voto feminino. E o discurso dele do Estado Novo gente, eu dei o golpe para evitar que os comunistas tomem um país. O dia que tiver calma, a gente volta de novo. Esse era o discurso do Estado Novo, E vai até 45 assim, ele vai governando. Então, ele reconhece o voto feminino. É ele que dá equiparação salarial para as mulheres agora. Agora o trabalho, ele não é mais pago pelo sexo, homem e mulher, e sim pela profissão. Dá um exemplo, o enfermeiro. O salário de enfermeiro é tanto. Não interessa se é enfermeiro homem ou se é enfermeira mulher. Agora é profissional. Ele dá essa equiparação salarial. Então as mulheres viam Getúlio como um cara moderno, como um cara que representava elas. Eu falei aqui, ó, Getúlio sempre era visto
e na noite, nos grandes eventos, com uma melindrosa, aí as jovens modernas que fumavam, que tinham cabelo curto. Aí até eu expliquei aqui lá no outro vídeo, tem, interessante se você quiser ver, falando sobre as melindrosas. Então ele era bem visto entre as mulheres. É importante você entender isso. Então ele tinha o programa A Hora do Brasil, em que ele falava às 6, de 6 às 7 lá ele entrava para falar, e tinha um programa na hora do almoço, em que você tinha, era interessante o seguinte, você tinha programas de culinária, tipo Ana Maria Braga explicando a usar alimentos, e depois ele falava, no finalzinho do programa, ele falava: André, eu não entendi, para que isso? Para ele poder controlar a família. Então era comum, e é importante você perceber isso, até que a propaganda dele, quando ele for tentar voltar, quando ele volta depois do Estado Novo, coloca o retrato do velho na parede, coloca que ele está voltando. Por quê? Porque a maioria das donas de casa, na hora do almoço, pegava o rádio, chegando na hora do almoço, iam para a cozinha fazer o almoço, botavam o rádio, na estante, ligavam o rádio, ficavam ouvindo o rádio, aqueles programas de culinária, aqueles programas voltados para a mulher, para dona de casa. Botava o rádio com aquele programa e prendiam a foto do Getúlio na parede. E ficavam ali fazendo a comida, preparando a comida, entendeu? E ouvindo o rádio, com todas as dicas, aquela coisa toda. No finalzinho do programa, entrava o Getúlio, o presidente, falando com a dona de casa. Falando assim, a economia do Brasil, a senhora é muito importante, porque a senhora vai para o supermercado, controla o preço do produto, a senhora economiza fazendo compra, a senhora economiza reaproveitando alimentos. Então a nação, o seu trabalho dentro de casa é importante para a economia do Brasil. Percebeu? Isso aí é o presidente falando com a dona de casa, no rádio, e ela olhando para o retrato do Getúlio na parede. Isso era comum pra caramba na época. Tanto que a campanha dele, o jingle da época falava isso: bota o retrato do velho na parede de volta que ele está voltando. A gente vai falar aqui disso na próxima aula, com o retorno de Getúlio. Então, para você perceber aí, beleza, agora eu já barquei a dona de casa. Agora, quando chega às 6 horas, a Voz do Brasil e aquela coisa toda, é o chefe da família, que chegou da fábrica, senta em casa para fumar um cachimbo, fumar um cigarro de palha, sentado na cadeira, aí ele bota o rádio, liga o rádio, vai ter agora a família toda sentando ali para escutar novela, porque a novela eram novelas no rádio, você tinha a novela do rádio, todo mundo sentava para ouvir. Então, antes de começar isso, você tinha o papo do presidente agora com o dono da casa, com o operário, o cara que está voltando da fábrica. Aí ele começa a conversar. Então, ele atinge a esposa e atinge o marido. Percebeu? Olha a força da propaganda, que é uma característica do fascismo, com Getúlio Vargas aí, que a gente chama da era do rádio. Isso vai até 45, quando ele vai cair. O problema é que o Brasil ele vai entrar na guerra. E ele vai entrar na Segunda Guerra Mundial. E essa entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial é que vai levar à queda do Getúlio. Tranquilo? Então a gente vai ver aqui agora, a gente vai começar a dar uma olhadinha agora, na participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. A gente vai ver aqui como o Brasil participa da Segunda Guerra Mundial, como é que essa participação dele, aí como é que isso leva à derrocada de Getúlio Vargas. Vamos lá? Vamos lá, galerinha, agora para gente fechar aí, estamos vendo aqui o final agora do Estado Novo aí, vamos entender Brasil na Segunda Guerra. Primeira coisa que a gente tem que entender lembrar, Segunda Guerra, 1939 até 1945. Outra coisa para a gente lembrar, de um lado,
você tem, né, Alemanha, Itália e Japão, que são fascistas, tem uma característica fascista nazista. Do outro lado você tem França, Estados Unidos, Inglaterra e a União Soviética. É importante você entender que os Estados Unidos vai entrar depois da guerra. Ele entra aí depois. Tranquilo até aí? Vamos lá. Só pra gente, a gente tá fazendo essa estruturação aí. Segunda coisa importante a gente entender que o Getúlio ele tem uma característica fascista. Ele se alinha, a gente viu aqui o Estado Novo é alinhado com o eixo, que é Hitler, Itália e Japão. Ele tem uma política voltada para o eixo. Mas aqui no Brasil, economicamente, os Estados Unidos têm uma força muito grande. A gente vai discutir isso aqui agora. Importante a gente entender isso aí. Outra coisa, Getúlio, que ele queria, uma característica do fascismo é ser ultranacionalista. Ou seja, o país acima de qualquer coisa. Então, no governo fascista, você tem aí um nacionalismo, uma tentativa de transformar o Brasil numa grande potência econômica. Então é importante você entender isso na cabeça de Getúlio. Getúlio está querendo transformar o Brasil numa grande potência econômica na América. Uma potência fascista. Ele olha para Hitler e vê Hitler com uma grande força. E ele vê que Hitler ele deu certo com a construção do automóvel na Alemanha, com a construção de motores. Para entender que fabricar motores, o Fusca, Fusquinha, Volkswagen, né? Que a gente chama de Fusca, na verdade o nome é vagão popular do não sei o quê. A Fusca, não dava para falar, é tão grande o nome do negócio que aqui no Brasil ele chamou de Fusca. O carro que anda até, o carro não tem radiador, não bota nem água. O carro o carro que quase não quebra, tá aí até hoje, para você ter noção do que a gente está falando. Então, o Hitler, ele produz motores na Alemanha. Aí você vai falar, pô, mas tu não vai usar Fusquinha na guerra. Beleza, mas esse motor ele pode ser, essa fábrica de motores pode fazer motores para tanques, pode fazer motores para jipes, pode fazer motores depois para aviões, faz motores para submarinos. Olha aí, você tem uma fábrica de motores, você tem uma fábrica para guerra. Então Getúlio sonhava em construir motores no Brasil e desenvolver uma fábrica de motores no Brasil. Só que aí, importante você entender, para construir motores, para você ter essa produção aí industrial automobilística, de motores, aí, a base de motores, você precisa de uma coisa chamada siderúrgica. E siderúrgica é diferente de metalúrgica. Metalúrgica é muito mais simples. Vou dar exemplo, eu pego a pedra de ferro, o ferro bruto na natureza, boto na metalúrgica, que vai derreter aquela pedra de ferro e transformar ela numa liga de ferro. Tranquilo. Vamos lá. Para fazer motor eu preciso de aço. Aço não tem na natureza. Aço é uma mistura de metais que eu crio uma estrutura de aço. Então, para eu conseguir fazer aço, eu não faço numa metalúrgica, eu tenho que fazer numa siderúrgica. Eu tenho que ter uma caldeira com uma potência de aquecimento muito mais forte do que uma metalúrgica. Porque uma metalúrgica eu esquento só para derreter a pedra. Numa siderúrgica eu tenho que ter um calor tão grande que eu vou derreter ferro, vou derreter alumínio, vou derreter vários metais ali que compõem o aço.
E eles têm que derreter e esquentar um ponto, numa temperatura tal que eles entrem em fusão para virar um só. Aqui é o aço. O Brasil não tem tecnologia para fazer aço. A gente não tinha siderúrgica. Era uma coisa caríssima e alta tecnologia que nós não tínhamos na época. Então, o sonho de Getúlio era construir uma siderúrgica no Brasil para poder começar a desenvolver o Brasil, né, nessa indústria automobilística aí que está pelo mundo, né, e que o Brasil não tinha. Então é importante aí estar desenhando esse panorama agora aqui pra gente. Beleza, tranquilo até aí, gente? Dando pra gente compreender? Vamos lá. O que vai acontecer? O Brasil, Getúlio, ele vai buscar com Hitler, vai se alinhar com Hitler para tentar buscar com Hitler uma construção de uma siderúrgica no Brasil. Aí Hitler vai virar para ele e vai dizer o seguinte: vamos fazer o seguinte, Getúlio, você me apoia na Segunda Guerra Mundial, você entra na guerra do meu lado, que quando acabar a guerra eu construo a siderúrgica para você. Getúlio sabia que isso era uma roubada. Por quê? Porque tudo que o Hitler falava ele não cumpria. Ele fazia acordo com os países de não agressão e no outro dia atacava os outros países. Ele falou, tá legal, vou ficar esperando mesmo Hitler me construir alguma siderúrgica aqui. Do outro lado, do lado dos aliados, os Estados Unidos já está se preparando para entrar na guerra. Ele emprestou dinheiro para a França, emprestou dinheiro para a Inglaterra, a gente viu isso aqui ano passado, com o papel dos Estados Unidos aí, ele entra para apoiar os aliados na guerra. Importante a gente entender isso aí. Os Estados Unidos já está se preparando, aí para entrar na guerra. Eles já sabiam que iam ter que acabar entrando aí na guerra. E o Brasil, ele era fundamental estrategicamente para os Estados Unidos. Por que o Brasil era fundamental na estratégia norte-americana? Vamos entender aí duas coisas que são importantes a gente entender aí. Primeiro, a Alemanha e a Itália tinham muitas colônias na África. E atacar as colônias da África, as colônias da Alemanha e principalmente aí da Itália, na África, enfraqueceriam a Alemanha e Itália. E para fazer esse ataque com bombardeiros, aviões, dos Estados Unidos era muito distante. Então, o Brasil seria estrategicamente interessante para você lançar os aviões norte-americanos, bombardeiros norte-americanos do Brasil, em direção à África para bombardear. É muito mais próximo. O ataque é muito mais rápido. Percebeu? Então, estrategicamente, o interesse para atacar as colônias na África. Segundo problema aqui estratégico para os Estados Unidos, o Brasil ele é o país que tem a maior colônia de alemães na América. O sul do Brasil está cheio de alemães. Lembra que a gente falou da Primeira Guerra Mundial? A gente fala da Primeira Guerra Mundial, fala aqui, ó, o Brasil ele fica bolado de mandar tropas e ser atacado pelo sul. Mesma coisa aí. A gente continua ainda com o mesmo problema. Você tem um exército totalmente obsoleto no Brasil, em relação a equipamentos, armas, esse tipo de coisa. E um grande problema aí que é um sul de colonos alemães. Então os Estados Unidos olha para o Brasil, vê Getúlio com um governo de Estado Novo, com uma constituição fascista,
que faz diálogo e comércio com a Alemanha, também, e que tem uma colônia de alemães monstruosa dentro do país. Então, era muito fácil o Brasil desgringolar para o outro lado, para o lado, do eixo, com a Alemanha e os fascistas. É nesse momento que os Estados Unidos começam um programa no Brasil chamado Política de Boa Vizinhança. Ou seja, o que é essa política de boa vizinhança? É simplesmente atrelar a economia, ao máximo que você puder, a economia do país, do Brasil, aos Estados Unidos, fazendo com que Getúlio dependesse economicamente dos Estados Unidos, e, principalmente, construir uma visão dentro do povo brasileiro de apoio aos norte-americanos. Fazer com que a população brasileira se identificasse com os americanos e não com os alemães. Porque o Sul, ele já é colônia alemã, mas o resto do Brasil não. Então, principalmente aí o Nordeste, o Sudeste, Rio de Janeiro, os grandes centros aí, tirando o Sul, já não tem essa característica de colonização alemã. Então a jogada é fazer o quê? Construir nessa galera uma empatia com os Estados Unidos. É nesse momento que essa política de boa vizinhança vai fazer aí duas coisas fundamentais. Primeiro, trazer um monte de personalidades, grandes cantores, grandes artistas dos filmes de cinema, vinham conhecer o Brasil, conhecer o Rio de Janeiro, ver o Carnaval do Brasil, entendeu? Aparecer, a televisão estava começando também aí, essa época aí, já começando já a televisão no Brasil também, aparecer aqui no Brasil, inclusive o Walt Disney. É importante a gente pegar aí duas figuras importantes. Primeiro, o Walt Disney, que ele vem no Brasil e vai lançar um personagem da Disney, que seria o Zé Carioca. Ou seja, agora você vai ver filme da Disney onde tem um personagem que é brasileiro. Percebeu? É claro que é engraçado, só para título de curiosidade, que o Zé Carioca, quando ele está na Bahia, não tem negro, nem no Rio de Janeiro, não tem negro nos desenhos, até você vai ver o racismo norte-americano. Então você tem o Zé Carioca no Rio de Janeiro e na Bahia sem negros, no desenho não tem. E outra coisa, o Zé Carioca é um malandro, é um vagabundo. É um cara que vive de malandragem. Ou seja, identificar o brasileiro nos Estados Unidos como vagabundo, como aquele cara que só quer viver de malandragem, viver de pequenos golpes e coisas desse gênero. Mas a gente aqui não tem essa visão. Aqui você vai para o cinema, você vai ver na televisão, você vai ver a Disney e você vai ver o Zé Carioca. Você se identifica. Você tem agora um personagem da Disney carioca. E outra, pegar a Carmen Miranda, que era a grande cantora brasileira, apesar de ela ter nascido em Portugal, ela era a cantora brasileira mais importante da época, ela começa a aparecer nos filmes americanos. Então você vai assistir um filme musical americano e tem uma cantora brasileira lá. Então os brasileiros começam a se identificar muito com os Estados Unidos. Então é importante você perceber que essa identificação é tão forte, que ele enfraquece Getúlio. De ter qualquer tentativa, por mais que as pessoas amem Getúlio, o brasileiro se identifica com a cultura norte-americana. Ele está aí atrelado à cultura norte-americana. Aí começa o jogo econômico também.
de que maneira o Brasil começa a fazer compra de os Estados Unidos começa a fazer compra de café do Brasil, a negociar café para frente, ó, vou comprar tantas produções aí. Ou seja, já deixa Getúlio amarrado, porque os Estados Unidos está comprando muito do Brasil. Então está ficando dependente econômico dos norte-americanos. Até aí tranquilo? Então é legal te desenhar isso aqui, às vezes fala pouco disso, mas para você perceber o quanto os Estados Unidos ele vai apertando o Brasil para garantir que o Brasil não fique do outro lado, fique do lado deles, e os interesses norte-americanos. Aí que os Estados Unidos fecham um acordo com o Getúlio. Getúlio vai falar assim, ó, vamos fazer um acordo então. Vocês não estão querendo uma base aérea no Brasil para poder fazer o ataque, né, às colônias na África? Vamos fazer o seguinte então, eu dou para vocês, para os Estados Unidos, uma base aérea em Natal, e em troca vocês constroem uma siderúrgica aqui no Brasil para mim. E é fechado o acordo. Então, o Brasil agora ele fecha um acordo com os Estados Unidos, em que os Estados Unidos recebe uma base aérea em Natal e, em troca, ele vai construir a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, em Duque de Caxias, aqui no Rio de Janeiro. Agora o Brasil vai ter aço, que era o sonho de Getúlio Vargas, poder produzir aço. Percebendo aí, gente? Olha aí, ó. O toma lá da cá, isso aí pro Hitler não é interessante. E em troca, em 1942, o Brasil vai romper com a Alemanha. Ele rompe laços com o eixo. Ele rompe laço com o eixo. O eixo já percebeu agora que o Brasil está do lado dos americanos, e a Alemanha começa a mandar submarinos atacar os navios brasileiros que vão para os Estados Unidos levando mercadorias. Esses submarinos alemães começam a atacar os navios brasileiros, começam a fazer o comércio, que estão fazendo um comércio com os Estados Unidos. Mas quando chega aí no final de 1942, vai haver um ataque que hoje a gente sabe que esse ataque aos submarinos brasileiros, eles foram feitos, na verdade, por submarinos norte-americanos. Como o Brasil ele não declarava guerra, o governo norte-americano lá manda submarinos, mas você não vai encontrar isso em livros. Você vai encontrar em livros dizendo que são submarinos alemães. Porque ficou registrado. André, como é que a gente sabe hoje que é submarino americano? Porque de 50 anos, arquivos da CIA, eles são abertos para a gente poder, os historiadores poderem estudar. A gente hoje descobriu que esse era um plano norte-americano. Inclusive, se esse plano não funcionasse, haveria um ataque via Amazônia para derrubar Getúlio. A ideia era garantir de qualquer maneira o Brasil dentro do lado dos aliados. Então, ao ataque de submarinos alemães aí, aos navios brasileiros, aqui na nossa costa, onde vai morrer um monte de gente, vão ser afundados vários navios brasileiros. Isso vai sair em todos os jornais, vai ter passeata na rua, o povo vai para a rua. A massa vai para a rua pedindo que o Brasil declare guerra contra a Alemanha. Agora o Getúlio está na parede, percebeu? Ele está na parede, ele tem que declarar guerra para a Alemanha, e declarar guerra para a Alemanha. Então em 42 o Brasil aí, ó, ele rompe, ele no começo do ano rompe com o eixo, e já para o meio final do ano ele já está declarando guerra contra o eixo. O Brasil declara guerra contra a Alemanha, principalmente aí contra a Alemanha. Só para amarrar,
é importante perceber também que nesse período, é justamente nesse período que explode no cinema mundial um filme do Charles Chaplin chamado O Grande Ditador, famosíssimo até hoje. Se você puder assistir, aconselho a assistir, é ótimo, mostra mostra Hitler como um louco, né? Como um cara louco e egocêntrico. Inclusive no final do filme, e olha que os filmes eles eram mudos, né? Então, mas aí tá terminando o final do cinema mudo, já começando o filme com áudio. Você vai ter um discurso, aí do Chaplin contra Hitler. Termina o final do filme ele fazendo um discurso lindíssimo. Esse filme explodiu no mundo inteiro. Então, a queimada de filme de Hitler no Brasil, então, a pá de cal no Hitler acabou. O filme coloca todo mundo vendo um Hitler egocêntrico, e o ataque alemão agora joga o povo na rua, todo mundo pedindo o Brasil entrar na guerra. Beleza, o Brasil declarou guerra, mas os próprios jornais e o sul do Brasil riam. O Brasil vai declarar guerra para a Alemanha, para o eixo, vai mandar soldado? Que soldado que o Brasil vai para a guerra? Começa a piada. Inclusive a piada era o seguinte: é mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil conseguir mandar tropas, forças militares para a guerra. Isso deixa Getúlio queimado, né? Enfrente à população. A população está querendo uma vingança. Está querendo aí uma revanche. Pô, você declara guerra e não manda soldado, não manda nada. E o Brasil não tinha estrutura para isso. A gente tinha pouca grana para isso. E nem tinha um exército assim, com essa estrutura. Então, o governo brasileiro, o Getúlio, ele vai forçar os Estados Unidos, tipo, agora eu preciso mandar soldados. Os Estados Unidos nem estava querendo tanto isso. Mas aí o Getúlio fecha um acordo com os americanos, onde o Brasil o Getúlio vai montar uma força, não vai mandar o exército, ele não quer mandar o exército brasileiro, ele deixa o exército aqui, ele vai montar uma força expedicionária brasileira, a FEB, que é essa força expedicionária brasileira, ela vai para a Itália para lutar ao lado dos aliados. É importante a gente entender isso. Ele não manda o exército, ele monta uma força expedicionária brasileira e manda essa galera para a guerra. Só que acontece o seguinte: essa força, ela mal treinada, não recebeu treinamento direito e armamento quase que nenhum. Então, quando eles chegam lá, e aí tem relatos aí de combatentes da Força Expedicionária, que quando eles chegam na Itália, os americanos estão esperando eles, manda eles largarem todas as armas deles, dão armas americanas e botam símbolos americanos, nas fardas dos soldados brasileiros e botam os soldados brasileiros na frente. Ou seja, é bucha. É para morrer na frente. Sabe qual é? E para quando as pessoas olharem, pensarem que é soldado americano. E não brasileiro. Não para dar crédito ao Brasil. Para dar crédito aos Estados Unidos. Estão percebendo? Para você ver, você quase não ouve falar nisso. A gente tem aí documentários, você pode entrar na internet e procurar documentários dos próprios soldados que foram para lá. Principal batalha que o Brasil participou, Monte Castelo.
fundamental. O cerco dos alemães, Hitler manda uma tropa para ajudar na Itália Mussolini, que estava tomando um sacode, manda essa galera toma um monte de castelo, né, o alto do morro, e os malucos com a metralhadora lá de cima, e ninguém conseguia subir para pegar os caras. Quem sobe morro? Brasileiro, meu. Os brasileiros subiram e pegaram lá. Porque ninguém, americano, francês, ninguém conseguia subir. Foram os brasileiros que subiram e tomaram Monte Castelo. Mas se você for estudar por livro americano, diz no livro americano que foi soldado americano que tomou. Entendeu? Se não me engano, tem até um filme norte-americano mostrando soldados americanos subindo e tomando o monte. E, na verdade, foram os brasileiros que fizeram isso. Até hoje a gente comemora a tomada de Monte Castelo. Foram soldados brasileiros da Força Expedicionária Brasileira. Pra você entender aí a participação do Brasil aí na guerra. Outra coisa aí importante para a gente ver é a Força Aérea Brasileira. A FAB. Só para fechar aqui, o símbolo, né, da Força Expedicionária Brasileira é uma cobra fumando. Eles criam a cobra fumando, querido. O Brasil não ia mandar só quando a cobra fumasse, agora a cobra vai fumar. Que era acabou virando uma gíria, né? Agora o pau vai comer, a cobra vai fumar. Aí você vê aí, o símbolo deles é a cobra fumando, com a arma na mão. Mesma coisa aí, a FAB, a Força Aérea Brasileira, que vem aí o símbolo dela, um avestruz, que é uma ave que não voa, né, voando, e o deles é senta-pua, ou seja, baixa o cacete, sarrafo, baixa o pau neles. Então, senta-pua era a gíria da época para baixar o pau nos outros. Então, você tem os símbolos aí da Força Aérea Brasileira. Existe um documentário com os pilotos da Força Aérea Brasileira que foram para lá, que é fabuloso. Os caras chegaram lá com os aviões brasileiros. Os aviões brasileiros já não eram uma coisa muito moderna, já era uma coisa meio que atrasada. Getúlio manda os pilotos, mas não manda combustível, não manda bala para as metralhadoras, não manda peça de reposição, entendeu? Os brasileiros quase não conseguiam voar. Para você ter ideia, tem um documentário mostrando pilotos brasileiros falando. A gente chegava no nosso hangar lá, e quando tinha que consertar os aviões, a gente ia passando no hangar dos americanos, dos franceses, dos ingleses, pedindo os caras se eles não podiam arrumar peça para poder consertar o avião deles. Para poder voar, porque o próprio governo não mandava nada. Ou seja, os aviões brasileiros acabavam voando porque os americanos, ingleses, franceses queriam apoio dos pilotos brasileiros, que o piloto brasileiro eram os caras heróicos, enfiavam o avião em qualquer buraco, e metiam bala mesmo. Tem altas coisas assim nesse documentário, se você quiser assistir. Um documentário da TVE, com os pilotos, é ótimo. Tem um pedaço do cara contando a história que eles foram atacar uma usina alemã, aí tacaram a usina, tacaram bomba lá, aquela coisa toda, estão voltando os aviões. Tava americanos, franceses e os pilotos brasileiros. Falou que nessa volta, quando eles estão voltando, eles, sem querer, acharam uma linha de ferro clandestina alemã, com o trem passando cheio de tanques alemães sendo transportados. Aí o que aconteceu? Americanos, franceses, ingleses fizeram o quê? Vamos voltar. Os brasileiros, não, cara, a gente achou, vamos atacar. Vamos atacar. Os americanos e os franceses, não. Cumprimos já a nossa missão, não vamos atacar nada. Foram embora. Os brasileiros fizeram o quê? Voltaram.
Aí um desses pilotos falando que dá um rasante em frente o trem e veio atirando, atirando no trem, daqui a pouco e tomou um tiro, buf, o avião dele rodou, ele caiu, mas os caras conseguiram destruir o trem, voltaram, ele ficou jogado lá, né, no chão vivo, no meio do nada, não sabia falar língua nenhuma, rodando, pedindo comida, e teve que tirar o uniforme, né, do piloto, que alguém podia pegar ele e matar ele lá, e ele pedindo ajuda, e as pessoas não entendiam o que ele falava, que a língua portuguesa, eles não sabiam o que é, aí ele falando que entrou num bar para pedir comida, né, e tinha um brasileiro dentro do bar, foi uma coisa. O cara falou, vem cá, você tá do Brasil? Ele falou, o que você tá fazendo aqui? Aí o cara falou, não, sou piloto, caí, não sei o que, o cara ajudou ele a voltar de novo para a base, para pegar um outro avião antigo dos franceses, que estava abandonado lá, para voltar a lutar com o avião velho francês. Você vê como é que a FAB aí participou pesadamente, com vontade, né? Tanto a Força Expedicionária Brasileira e como a Força Aérea Brasileira, né? Participam com força, mesmo com vontade, os brasileiros participavam heroicamente, realmente, não é papo furado não, você vê que mesmo com toda a má condição que o governo de Getúlio dava a eles. Beleza, acaba a guerra aí na Europa, os Estados Unidos vai continuar em guerra com o Japão lá no Oceano Pacífico, mas acaba a guerra na Europa, é derrubado lá, Mussolini é derrubado, assassinado, e Hitler também aí é assassinado, morre, acaba a guerra na Europa, a Força Expedicionária Brasileira e a FAB voltam ao Brasil e Getúlio rapidamente desfaz a Força Expedicionária Brasileira. Ele não quer soldados treinados e equipados, aí todo mundo junto, voltando numa guerra, aonde o fascismo tinha sido derrotado. Percebeu? É importante a gente entender isso. Tem uma piada da época, você vai entender agora, que até um soldado, num documentário, soldado da Força Expedicionária, ele fala que a piada que era contada nos quartéis era o seguinte, você tinha lá um americano, um inglês, um francês e um brasileiro trocando tiros, né? Os quatro lá, tocando tiro com os alemães, né? E com os italianos, trocando tiro, aí um vira pro outro e pergunta, americano, o que você está fazendo aqui na guerra? Ele, estou lutando pela liberdade, a democracia norte-americana, pelo direito da liberdade. Aí, você inglês, está lutando pelo quê? Estou lutando pela rainha, pela Inglaterra e pela liberdade no meu país, do voto. Aí vira para o francês, e você? Eu estou lutando pela Revolução Francesa, pela liberdade. Aí vira o brasileiro e pergunta, e você está lutando por quê? Sei lá, o Getúlio me mandou para cá, eu vivo na ditadura. Percebeu? Você tem aí países, todos eles democráticos, onde as pessoas estão lutando pela democracia, e o Brasil mandando soldados, né, de um governo fascista, contra os fascistas. Isso era piada de quartel na época, para você entender o que a gente está falando aqui. Então, quando termina a guerra, fica insustentável Getúlio no poder. Vai começar uma articulação agora aí para se tirar Getúlio. É importante a gente entender isso aí. Então, Getúlio está se preparando para sair do poder. A gente entender essa estrutura aí. Aí na próxima aula agora a gente vai começar a conversar isso. Só para te fechar aqui, Getúlio em 45, ele já vai convocar a eleição. Ele vai convocar a eleição, mas ele vai se candidatar a presidente. Percebeu? Ele se candidata a presidente para ele ficar.
Ninguém vai aceitar isso. Como é que está acabando uma ditadura fascista, onde você vai ter eleições e vai para se colocar um presidente que era o ditador fascista? Percebeu? Inclusive, vai haver um movimento liberal dentro do Brasil. Para a entrada das fábricas americanas do Brasil, a gente vai discutir isso mais aqui. Então Getúlio, só dando aqui um insight, Getúlio vai soltar Prestes, e Prestes vai apoiar Getúlio para a reeleição. A gente vai depois discutir isso, que aí requer tempo para você poder entender. Aí a gente vai... É o cenário que está pós Segunda Guerra Mundial, já é um outro cenário. Então por isso eu não vou explicar agora que a derrubada de Getúlio, a saída de Getúlio do Estado Novo, só estou dizendo para você, acabou em 45, vai se chamar as eleições. Mas essas eleições eu vou explicar para vocês aqui na próxima aula, como elas acontecem. Só não vou explicar agora porque eu vou ter que explicar todo um cenário pós-guerra, como é que está o mundo pós-guerra, aí deixa para nossa próxima aula. Então a gente viu aqui o Estado Novo e vimos que fica inviável Getúlio continuar no poder. Em 45 ele vai sair com as eleições, mas aí tem todo um acordo aí nessas eleições aí, para ele não tentar continuar diretamente aí. Tranquilo até aí, gente? Fechamos esse pedaço aqui. Então agora a gente vai ver agora aquilo que a gente chama de período aqui populista. Aí você vai pegar um Getúlio depois, mais para frente, no período populista. Então toda a era Vargas a gente fechou aqui. Tranquilo até aí? Beleza, gente? Espero que todo mundo em casa esteja com saúde, esteja bem. Dá um beijo no pai de vocês, na mãe, na família aí. Cuidado, mantenha a quarentena, não fica de brincadeira, não brinca com coisa séria. Você pode estar colocando não só a sua saúde em risco, mas a saúde de um idoso na sua família. Uma pessoa que tem problema de respiratório, qualquer coisa, que são as pessoas, de alto risco. A gente não quer perder elas, Não quer perder um avô, uma avó, às vezes que está com a gente. Então não custa nada a gente ter esse cuidado aí. Segue aí as orientações da Organização Mundial de Saúde e vamos seguindo. Gente, um abraço, fui!